Vai, né? Hoje, semana passada que... Ah, então já eles chegam. Bom, oi? Assistiu? Vocês assistiram também o vídeo? Mas já deu para ter uma noção já do que é o esquema do tetagrama, né? Isso, é bom vocês... eu mandei já para antecipar porque vai facilitar bastante para nós entendermos o que é a ideia do tetagrama, né? Esse conceito do nome de Deus está inserido dentro desse tetagrama. Porque como tem um outro vídeo que eu vou mandar para vocês também, que é do Iago Martins, e ele ainda até brinca, né? Existem explicações que precisa desenhar mesmo para entender. Então ele faz todo o desenho, todo o esquema lá, e ele com muito mais propriedade ele vai poder sanar nossas dúvidas acerca desse assunto. Porque é um assunto que não é muito falado dentro da igreja em si. Mas no campo teológico, esse assunto sobre o nome de Deus é muito falado, né? E até então um assunto que nós vamos abordar hoje, que é o capítulo de número 4, na página de número 8, se vocês estiverem marcando. Só dobra onde parou. Na página de número 8, se vocês estiverem marcando aí. Hoje nós vamos falar acerca dos nomes de Deus. Bom, nomes talvez não seria o termo correto a se referir aos títulos dados a Deus. Porque nós temos um Deus que existe em 3 pessoas, né? Mas ainda assim é um. Só que esse Deus, ele também tem um nome pessoal. Só que esse nome pessoal, nós não temos a pronúncia, que é exatamente a ideia do tetagrama. Tá? Por nós não sabermos qual é a pronúncia, foi então colocado, né, o Yod, He, Vav, He, que nós traduzimos como Yahweh. Nesse sentido, nós vamos compreender que essa revelação aqui, esse nome aqui dado a Deus, nós temos que ter a consciência de que ainda assim não é o nome pessoal de Deus. Porque o nome pessoal mesmo, com pronúncia e tudo mais, Deus nunca revelou, Ele nunca fez questão de revelar o seu nome pessoal para a humanidade. Por que será que Ele não quis fazer isso? E a pergunta que eu faço para vocês é: quem é Deus? Por que Ele não revela o seu nome para nós? Qual é o motivo disso? Vocês já chegaram a pensar já sobre esse assunto? Porque Deus propriamente não é o nome dele. Isso daí é uma conjugação posterior ao judaísmo, e até então a palavra Deus, ela vem do grego. Tá? Então tem várias composições aí que pode se referir a Zeus ou a transliteração. Por isso você vai ver que os próprios judeus mesmo nem pronunciam o nome Deus em si, referente ao próprio Pai, né? Como Jesus se referia a Deus. E uma coisa interessante também sobre o assunto que nós vamos abordar. O próprio Senhor Jesus nunca chamou Deus de Yahweh, de El Shaddai, Elion, de nenhum dos nomes, nunca chamou ele de propriamente Deus, nunca chamou o Pai de Yahweh, nunca chamou. Você pode ver que toda a literatura, todas as narrativas, Jesus nunca chamou Deus de Deus, ou de Yahweh, e qualquer outro pronome, ou qualquer indicação nesse sentido. Mas Jesus sempre se referiu ao Altíssimo como Pai. Simplesmente como Pai. O meu Pai, o vosso Pai, o nosso Pai, o soberano sempre foi como Pai. Tem algumas indicações a isso, mas são muito contestáveis, sabe? Então, eu prefiro entender que a maneira melhor de se referir a Deus é Pai, ou Senhor, soberano, o que está acima de todas as coisas.
Por que eu gosto de me referir assim? Porque existe um contexto muito grande sobre as hipóteses dos nomes de Deus. Aqui na nossa lição, aí na primeira parte, está escrito assim, ó: na cultura bíblica, o nome não era apenas uma etiqueta de identificação, mas uma revelação do caráter, natureza e propósito de uma pessoa. Isso é, especialmente verdadeiro em relação a Deus. O nome de Deus, os nomes de Deus revelam quem Ele é e como Ele se relaciona com a criação. Conhecer o nome de Deus é, portanto, conhecer o seu caráter. Opa! Porque é verdade e ao mesmo tempo é obscuro. Porque nós não entendemos quem é Deus. Nós entendemos Deus na medida que Ele se deixa a ser conhecido. Lembra da aula passada que nós batemos bastante sobre essa tecla? E nós comentamos ainda sobre a revelação a comunicável de Deus? O seu atributo comunicável, que Deus se apresenta à humanidade até um certo ponto. Então, quando nós falamos assim, nós conhecemos o caráter de Deus, nós temos também que compreender que não é na sua totalidade, não é na sua plenitude, mas nós conhecemos de uma forma que nós podemos participar dessa verdade gloriosa que Deus se revela à humanidade. E o seu nome, ou o seu atributo, ou os títulos dados à pessoa de Deus, nós compreendemos no momento o que Deus se fez a conhecer à humanidade. Aqui na segunda parte eu coloquei assim, ó: o Senhor, ao revelar seu nome, está se dando a conhecer. Em Êxodo 3, 13 e 14, quando Moisés pergunta a Deus o seu nome, a resposta é profunda. Abre aspas: eu sou o que sou. Yahweh, YHWH, que seria Yod, Re, Vav, Re. Esse nome expressa a autoexistência e a imutabilidade de Deus. Ele não depende de nada e de ninguém para existir. Nós temos aqui uma posição, né, dentro da tradução que nós temos lá em Êxodo, que é eu sou o que sou. Porém, eu acredito que vocês também já ouviram a ideia de que pode ser traduzido como eu sou o que serei, ou serei o que serei. Tem outros pronomes também, ó. Eu sou aquele que é, serei o que serei. E tem essa que nós conhecemos também, que eu sou o que sou. Qual é o sentido dessa revelação de Deus para Moisés? Era normal, foi até normal Moisés perguntar a Deus o porquê ou como ele deveria de ser apresentado até Faraó. Porque no contexto que eles viviam, quando alguém chegava em uma reunião, era costume deles falar assim: em que nome você veio? Qual é o Deus que você serve? Qual é o seu Senhor? E Moisés estava sendo impulsionado por Deus a fazer uma obra. E Moisés então indaga a Deus e fala assim: Senhor, como eu vou lhe apresentar diante dos faraó? Deus então dá essa revelação da sua pessoalidade íntima. Tipo, eu sou aquilo que necessariamente for necessário. Eu vou ser aquilo que é necessário ser. Nesse sentido, Deus ele se apresenta como autoexistente, se apresenta eterno, se apresenta fiel. Por quê? Eu sou o que sou. É um pretérito imperfeito. Eu sempre existi. Não é que eu vou existir ou que eu existirei. Eu existo. Lembra da ideia de se Deus existe ou não? É nesse sentido que nós temos a resposta de Deus. Eu sou, ele é exatamente, eu sou, ele é. Estaticamente é. Essa eu acho que pode ser a revelação mais sublime e a mais complicada de se entender.
porque basta-lhe a confiança de um Deus que é autoexistente. Ele simplesmente é. Ele é eterno. E como na aula passada nós falamos da sua presciência. A presciência, ela ultrapassa propriamente a eternidade. Por quê? Porque ele é antes, ele é durante e ele é depois da eternidade. Então ele é completo. Então esse nome refere-se à completude de Deus. Só que ao mesmo tempo nos apresenta a infinitude dela. Porque nós entendemos que é completo, mas não alcançaremos o completo. Olha que interessante o nome, é muito recheado e é fiel, porque apresenta a segurança. Por exemplo, Moisés, vai e simplesmente descansa, porque eu sou o provedor. Ele vai prover, ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu e até aquilo que ele não prometeu, porque ele faz abundantemente além daquilo que nós esperamos. Então, quando nós nos referimos ao nome de Deus, nós temos que entender a importância dela. Porque a importância dos nomes de Deus é, primeiro, como nós já dissemos, revela parcialmente o seu caráter. Revela parcialmente a sua pessoalidade, o seu objetivo ou a sua execução. Porque muitos nomes de Deus é dado e referido-se a Ele não só por aquilo que Ele irá fazer, mas por aquilo que Ele já fez. Através do passado ou através do próprio presente. Nós vamos passear um pouquinho nos nomes dele, nas referências ao seu nome, e nós vamos entender. Outra coisa importante também, que nos ajuda quando compreendemos os seus nomes, nos ajuda na adoração. Chamamos-nos de Deus de acordo com a sua ação em nossas vidas. Quando nós vamos adorar a Deus e nós compreendemos os seus títulos e seus nomes, nós não nos apresentamos a Ele de qualquer maneira. Nós vamos aprender que um dos nomes de Deus é Jeová Tseknu, que é o último nome dentro da apostila aí que eu coloquei. Jeová Tseknu, que é Deus, justiça nossa. Opa, uma hora que eu entendo que Deus, Ele é justiça, também devo de entender que o seu nome é Jeová Shalom, que é Deus da paz. Ao mesmo tempo que Ele é justiça, Ele também é paz. Quando eu compreendo que Ele também pode ser o Emanuel, eu também entendo que Ele é Deus conosco. Olha a importância de nós entendermos o nome de Deus, porque nos ajuda até na adoração, até na devoção, até na nossa entrega com sinceridade, porque Ele é o Deus de paz, só que Ele é o Deus de justiça e Ele é um Deus presente. Olha que lindo entender o nome de Deus. A nossa adoração começa a ter sentido e, por consequência, fortalece a nossa fé, porque o nosso Deus, Ele é pessoal e interpessoal. Ele não é só pessoal genericamente, mas Ele é intrínseco. Ele se apresenta intrinsecamente dentro do nosso ser. Quando nós entendemos que Ele é o que é necessário ser, nós compreendemos que Ele é um Deus pessoal, que trabalha por aquele que nele espera. E se nós esperamos nele, todas as coisas é possíveis. Por isso que é bom tomar cuidado com música, né? Tem músicas que não tem o nome, não tem nada assim, de Deus. Nada. Mas você fala, isso é gospel. Ou é hino. Coloca-se nome de hino, porque o que significa a palavra louvor? Eu vou louvar a Deus. Adorar é uma coisa, louvar é outra. Louvar literalmente significa elogio. Quando você fala eu vou louvar a Deus, você está falando assim, eu vou elogiar a Deus. Eu vou tecer palavras de engrandecimento a um ser que é superior tudo e todas as coisas. Olha só como que isso
muda o nosso conceito de música. Porque quando você entende que louvor é um elogio, você vai analisar a quem a música está se referindo e o que ele está se referindo. Por isso que tem música, por exemplo, tem uma música que fala assim, até da Voz da Verdade, fala assim: quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, ele fala um monte de coisa. Aí, no final, fala assim: quando todas essas coisas já não valem mais nada, aí é hora de eu ter o meu Salvador. Opa, é uma música que ela pode ser bem usada em certos contextos. Por um exemplo, aonde eu posso usar a letra dessa música num contexto específico? Num ar livre, numa evangelização, numa casa de recuperação, mas nunca num ambiente de comunhão de igreja. Por quê? Eu já vi essa música sendo cantada em Santa Ceia. Eu falo, puxa, os caras estão loucos de colocar uma porcaria dessa daí como uma música de Santa Ceia? Primeiro, não é nenhum louvor, porque está apresentando a um perdido um Deus que pode fazer alguma coisa. Sim. De maneira nenhuma, porque o culto é uma devoção a Ele, é você prestando a Ele. Deus fala pelos hinos, desculpa a minha expressão, pouco provável. Eu acho que Deus quase nunca fala pelas músicas cantadas. Uma opinião pessoal. Eu acho que poucas vezes, porque tem muitas coisas, ou na verdade a hora que nós mais mentimos é na hora que cantamos. Eu acho que a hora que mais mentimos é a hora que cantamos. Porque tem músicas que falam que Deus está dizendo algo que Deus nunca disse. Ou Deus disse em um contexto totalmente isolado do momento que nós estamos vivendo. Por isso que música referida a Deus tem que ser muito bem analisada, muito bem estruturada. Pegar música, que nem essa música que eu fiz a referência mesmo. Eu já vi ela sendo cantada em Santa Ceia e crente chorando. Olha assim, poxa, é crente mesmo? Ou é ignorante por não compreender a grandeza de quem é Deus? A pessoa lembrou, pode acontecer isso também, às vezes a pessoa lembrou daquilo que ela passou e está se aplicando naquele momento. E ela escutou a música, ela lembrou e ela volta a escutar agora. Mexe com emoção. Mas aí o que acontece? Nós distorcemos e adulteramos o culto. É sempre uma adulteração ao culto. Então, tem hinos da harpa cristã que são proibidos de cantar. Tem hinos da harpa cristã, porque não enaltece, não exalta a Deus. Contudo, existem hinos que não necessariamente da harpa. Hoje eu estou conhecendo cada vez mais também o cantor cristão. Estou conhecendo outros tipos de catálogos de hinos que expressa a devoção e o elogio a Deus. Porque o Deus que nós servimos é tudo isso que nós estamos referindo aqui. Eu hino do cantor cristão muito lindo, mas nunca ouvi cantar na Assembleia. A gente cantou na mocidade, que é aquele santo, Eu já vi a letra, que eu estou lendo eles também, eu estou vendo a letra. Porque é importante nós tocarmos nesse assunto hoje, porque estamos nos formando intelectualmente, estamos buscando cada vez mais, não só para passar, mas também por questões pessoais. Por muitas vezes eu fui até não hostilizado, porque graças a Deus eu sempre tive uma boa convivência com a minha intelectualidade, com o meu jeito de ser com todos. Mas por muitas vezes eu já fui julgado como uma pessoa rancorosa ou chata, por eu não levantar a mão e glorificar em todos os momentos. Tem muitos momentos que já aconteceu de a igreja parecer estar em êxtase. E eu assim, Deus, eu estou desviado, não é possível uma coisa dessa. E não é porque eu não estava querendo cultuar a Deus, mas é pelo simples fato de analisar aquilo que estava sendo cantado.
E eu falo, poxa, tem coisa estranha aí. Não sou detentor da verdade, mas está escancarado que o que está sendo cantado não está sendo de louvor a Deus, mas está sendo de cunho pessoal. Uma movimentação íntima para a pessoa. Então, quando nós falamos, eu vou louvar a Deus, eu vou louvar ao Senhor, vamos entender o que é louvor. Vamos entender o que está sendo proferido a Deus. Se não está sendo para o povo ou se está sendo para Deus. Porque cântico é uma coisa, louvor é outra. Então, tem muita coisa, tem muita música que não pode ser cantada. Sim. É assim, o ritmo musical varia bastante pelo contexto que se vive. Ah, sim, sim. Sim. A melodia, o ritmo vaca muito. Eu acho interessante, né, hoje eu tô congregando e estou exercendo minha função de ministrante, pastoral e evangelístico dentro da igreja presbiteriana. E no mês passado eu preguei na Santa Ceia, lá na igreja presbiteriana. E o que eu achei interessante foi isso. A ceia era no domingo. O pastor Alessandro mandou mensagem para mim na segunda-feira. No domingo, na segunda-feira, ele mandou assim para mim: ô Wellington, manda para mim qual é o tema e o título da mensagem que você vai pregar. Na segunda-feira. Eu falei, opa, já fui lá, já organizei, mandei para ele. Ele não é para ele analisar se a mensagem eu ia pregar era coerente ou não. Não foi essa desconfiança, e nem vi que era desconfiança. Mas na hora eu entendi a organização. Aí no mesmo instante ele já mandou para mim, falou assim, não, que eu já vou mandar para a banda qual é a linha da mensagem que você vai pregar, para que os hinos sejam enquadrados, para que a igreja compreenda a mensagem. O culto fica em torno da palavra. Então a adoração, tudo fica preparado para receber a palavra no contexto em qual ela vai ser pregada. E isso daí eu achei muito interessante, e se um dia eu tiver, não sei como que vai ser para frente, eu não pretendo ficar lá até a volta de Cristo agora, mas a gente não sabe quais são os desígnios de Deus, mas é uma coisa que eu pretendo levar para o resto da minha vida, porque fica um ambiente. Uma coisa interessante dentro de um ambiente de culto é que o culto não é de departamentos, o culto é da igreja. O culto é da igreja. Então, se os jovens, as irmãs, as crianças cantam, legal, mas que tudo isso seja centralizado para louvor e exaltação de Deus. Por isso que vocês, como líderes de departamento, ou futuros pastores, como o pastor Jeremias, pastor de igreja, o que eu entendo como adoração a um Deus tão grandioso, é que todos nós temos que estar focado numa centralização de adoração a Deus. E depois de todo esse louvor a Deus, está voltado extremamente à palavra do Senhor. Eu costumava dizer sempre, quando ia fazer a leitura devocional, a leitura inicial, eu sempre deixava muito bem claro, irmãos, preste muito bem atenção na leitura, porque pode ser a única vez que Deus falará com você nesse culto. Porque o louvor não é de Deus falar para nós, mas o louvor é de nós exaltarmos ao Senhor. Leve sempre isso como base para vocês. Apesar que eu não sou doutrinador de ninguém, é só questão de fala aqui, tá, gente? Pelo amor de Deus. Vamos lá. A outra maneira, a quarta maneira de entendermos essa importância é mostrar a relação pessoal. Deus não é distante, mas se apresenta como nomes que podemos invocar. Isso daí não está na apostila, tá? É só a questão da introdução para nós entendermos esse Yod, He, Vav, He. Eu vou decorar. Gente, eu sou terrível de hebraico.
Ó, é YOD, quer marcar aí? Yod. YOD. Isso, Yod. Yod. Re. Vav. Re. Vav, é V-A-V. Mudo mesmo, V-A-V. Yod. Re. Vav. Re. Yod. Re. Vav. Re. Eu sou terrível para hebraico. Uma vez eu me aventurei autodidata a aprender o grego. Assim, não pronúncia, porque pronúncia você precisa de ter alguém para você. Só que eu fiquei tão encanado em aprender o grego, que eu fiquei uns 3 meses escutando, eu abaixava e ficava escutando as letras, alfa, beta, gama, delta, eta, eu fui. Hoje eu já esqueci já a pronúncia, porque faz bastante tempo que eu não pronuncio. Mas do tanto que eu fiquei gravando o nome das letras, gravando a fonética dela, porque eu ficava escutando, quando eu comecei a ver as letras em grego, eu já estava associando já a leitura. Então, quando eu pegava João, eu já entendia já um pouco já do que estava escrito na linguagem original, só que eu não tinha a pronúncia. Então eu tive mais afinidade com o grego do que propriamente com o hebraico, porque isso daí é errado. Eu, como professor de Bíblia, eu pelo menos tinha que compreender um pouco mais de hebraico. Mas quando eu preciso entender alguma coisa do hebraico, eu vou focalizado. Então eu preciso entender esse contexto. Aí eu vou atrás do hebraico, de professores, que aí eu entendo o que está sendo dito ali no original. Mas pronúncia, eu sou terrível. Eu engasgo até falando português, eu desafino até falando nossa língua, imagine. E eu preciso aprender, gente. Eu preciso aprender inglês, eu preciso aprender o hebraico, eu preciso aprender o grego. Agora, fazendo faculdade de história, não vai ter jeito. Vai ter um momento que eu vou ter que pegar isso daí, porque a minha ideia é virar pesquisador, então não vai ter jeito. Eu vou ter que aprender na marra, mas vou ter que aprender. Bom, nesse sentido, deu para entender a questão do tetagrama? Deu para entender aí a importância do nome de Deus, né? E a importância de nós compreendermos, então, a singularidade de cada evento. Sendo assim, vamos partir agora para o significado de alguns títulos dados a Deus. Outra coisa importante também, a palavra El, ela significa força. Em algumas traduções, ela também pode significar boi ou bezerro, que se refere à sua própria força natural. Era normal no Antigo Egito se definir um deus com a semântica El. E depois, por causa da língua do aramaico e do hebraico, foi também atribuído dentro do judaísmo os nomes propícios a Deus, tipo El Shaddai, Elohim, e tantos outros El aí que nós vamos ver aqui. Bom, o primeiro nome que eu coloquei aí é Elohim, que significa Deus Criador, o Poderoso. Elohim é um termo plural, e isso daqui é extremamente importante vocês saberem, tá? Por que é extremamente importante vocês saberem? Lembra lá em Gênesis 1:1? O que está escrito lá em Gênesis 1:1? No princípio, criou Deus o céu e a terra. A palavra Deus ali é Elohim. E ela está no plural, só que ela também indica o singular. Qual que é a ideia aqui? Os judeus não gostam disso, tá? Os judeus não gostam disso. Mas os teólogos cristãos, os teólogos da igreja, eles associam esse termo plural, indicando que, ou se é, porque não tem uma definição de quantidade, pode ser 2, 3, 4, 5 pessoas, não tendo essa definição de quantidade, o judeu, ele acredita e crê que essa palavra está no plural, só que ele também não crê que necessariamente estava o Espírito e Jesus junto com Deus. Mas os cristãos, os teólogos da igreja,
define que estavam juntos o Espírito Santo e o próprio Cristo, no ato da criação. Tá? Então, nós como cristãos e teólogos da igreja, defendemos que na concepção do mundo, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estava nesse momento. Como nós definimos isso? Aleatoriamente? Claro que não, pela revelação da própria Escritura. Porque na semana passada nós vimos, na primeira semana na verdade, nós vimos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é Deus indivisível, eles estão juntos. E por tantas outras revelações que o Cristo é Criador, que o Espírito Santo, semana passada nós vimos também que o Espírito Santo é Criador, que Cristo, ele é onipotente, onipresente, onisciente, o Espírito é onipotente, onipresente, onisciente, e toda a Bíblia sempre se refere aos dois além do Pai. Nesse sentido, então, nós entendemos que no ato da criação estava presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não somente nesse momento, mas também quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A palavra também é a mesma usada em Gênesis 1:1. Outra referência também está em Gênesis, no capítulo 6, na Torre de Babel, capítulo 12. Nossa, me fugiu a memória. Lá do episódio da Torre de Babel, capítulo 12, né? Eu acho que é isso. Me fugiu da memória aqui agora o capítulo. Mas se eu não me engano é isso. Não, é no capítulo 11. O capítulo 12 é o chamado de Abraão. No capítulo 11. No capítulo 11, quando ele fala desçamos e confundamos, a ideia ali também é uma ideia plural. Tá? Então, quando se fala aqui, isso, quando a palavra ali é Elohim, o Senhor Criador, poderoso, é o detentor de todo poder, mas também está no plural. Então nós compreendemos que esse nome se refere à Trindade, tá? A triunidade de Deus. Elohim é um termo plural, que aponta para a pluralidade da majestade. Muitos teólogos entendem que este plural contém uma referência velada da Trindade. No entanto, é fundamental entender que, apesar de ser um plural, o verbo associado a Elohim é singular, reforçando a unidade de Deus. É por esse motivo que eu gosto demais, e eu às vezes falo trindade por causa do verbo popular, mas eu sempre gosto de me referir como triunidade, que é as três pessoas em uma única unidade, tá? Isso daí na última aula nós vamos abordar um pouco mais. De uma divina intimidade. Naquela bagunça santa na primeira aula que eu fiz com vocês, vocês viram como que a deidade da triunidade está como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou como o Filho, o Espírito e o Pai, ou como o Espírito, o Filho e o Pai. Essa bagunça santa mostra a deidade, mostra a pericorese, a completude de poder, de força, de alegria, de amor, está revelado na triunidade de Deus, tá? Então, é muito bom e muito importante empreender isso. Opa! Não, Melquisedeque, ele é rei de Salém. Rei de Salém. E nós vamos falar dele aqui, ó. Cadê? É um dos nomes aqui que eu coloquei. Qual foi que eu coloquei aqui? O Elion, El Elion. A hora que nós chegar no 4.2.5, nós vamos abordar sobre ele. Olha lá, Yahweh. Yahweh se enquadra dentro do tetagrama. Eu sou o Deus autoexistente e eterno.
tá? Que aparece lá em Êxodo 3,14, que nós já abordamos agora há pouco. Adonai, o Senhor mestre soberano. A referência de Salmo 8,1, ó Senhor, a palavra Senhor ali é Adonai. Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o seu nome. É o Deus soberano sobre todas as coisas. Adonai é uma forma plural de Adon, que é Senhor também, indicando honra e respeito. Esse nome enfatiza o senhorio e a soberania de Deus sobre toda a criação. Por isso que em Colossenses, olha só que interessante, abre lá em Colossenses 2. Aqui ele está falando sobre o próprio Cristo. Em Colossenses 2 está falando a referência sobre Cristo. Mas sempre vale a pena ressaltar, quando nós falamos da soberania de Cristo, nós estamos falando da soberania crina, tá? Ele mostra aqui pela obra de Cristo, mas sempre está se referindo à plenitude da Trindade. Olha só o verso de número 15, 1,15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Opa, peraí. O que é primogênito? O primeiro. O primeiro de toda a criação. Então, se nós falarmos assim, se nós seguirmos a tradução, nós podemos entender que Jesus é o primeiro a ser criado. Porque ele é o primeiro, ele é o primogênito de toda a criação. Porém, é aí que eu falo para vocês, quando eu tenho dúvida de uma palavra, eu vou atrás dos originais para compreender melhor o que está sendo escrito. Nunca se esqueça que a nossa Bíblia é uma tradução. Tradução, ela se aproxima o mais preciso de um original, mas ainda assim tem palavras que não se enquadram dentro da sua reverência. Não é Deus, exatamente, chegou no ponto culminante. Se ele é criado, ele não é Deus. Então, qual é a palavra ideal e a palavra no original aqui? Na tradução, a tradução mais coerente para esse pronome aqui seria proeminente. Olha só, ó. O qual é a imagem do Deus invisível, o proeminente de toda a criação. Proeminente é o que está acima. É o que está acima. Já muda. Ó, vamos ler como se estivesse acima, ó. O qual é a imagem de Deus invisível, o que está acima de toda a criação. E sabe como se confirma isso? No verso 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, seja dominação, seja principado, sejam potestade. Tudo foi criado por ele e para ele. Olha lá, tudo foi criado por ele. Se é criado por ele, é sinal que ele está acima de. Deu para compreender? Então, nós precisamos entender, eu até risco aqui, que toda tradução que eu pego eu já coloco ali, que é meu costume isso daí. Eu já coloco ali, coloco assim, ó, substituir por cima de, proeminente. Porque ele não é o princípio da criação, mas ele é o que principiou toda a criação. Foi ele que deu início, porque sem ele, nada do que foi feito se fez. É por isso que ele recebe o nome de Adonai. Cristo também é referido-se a Adonai. É o soberano, é o que está acima. Vamos lá. El Shaddai, o Deus, tem um hino bonito, né? El Shaddai, e tem um monte de conjunto que leva o nome de El Shaddai também. E o que significa? Deus Todo-Poderoso. A referência está lá em Gênesis 17:1. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. O termo El Shaddai tem uma raiz que pode significar montanha,
ou aquele que é suficiente. Portanto, El Shaddai é o Deus que é poderoso e suficiente para todas as necessidades. Por que fala de montanha? Aonde que era a referência da morada de Deus? No Monte Sinai. Monte Sinai. Então, quando você olha para uma montanha, você lembra do tamanho e do Deus que você serve, que Ele supre, Ele é poderoso ao tamanho da potência dEle, Ele é poderoso para cumprir e fazer além daquilo que nós imaginamos. O pastor fala assim, quando você olha para uma montanha, aqui no interior a gente não consegue enxergar. Não tem muito isso, né? Aí você vai descer lá para Santos. Aí você vê o tamanho da potência. Esses dias atrás eu estava voltando do Rio de Janeiro, lá de Paraty, e quando eu cheguei em Aparecida do Norte, em vez de eu pegar pela Dutra, eu voltei por Minas Gerais. E ali você vê montanha. E a hora que nós estávamos descendo assim, eu parava o carro bem devagarzinho, você olhava assim, aqueles pés, de longe você olha desse tamanhozinho, mas a hora que você chega perto, longe você vê a árvore desse tamanhozinho, mas chega perto da árvore, você vê o tamanho que ela é. É a referência do El Shaddai, que é o Todo-Poderoso. Nós temos o El Elyon, que significa Deus Altíssimo, Gênesis 14, 18, 20. Agora é a questão do Melquisedeque. Melquisedeque é apresentado como sacerdote do Deus Altíssimo. Quem é Melquisedeque? Salém. Assim, Sete além. Salém, Melquisedeque, nada mais e nada menos foi um homem. É um homem. Existem várias conjurações, cerca de ser representatividade de Jesus e parari, parará. Nós não temos evidência nenhuma disso. Nenhuma. Os textos são muito claros em afirmar que ele era um rei, sacerdote, servo do Deus Altíssimo. Aí Jesus é da mesma ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque não tem genealogia humana. E Melquisedeque, ele era sacerdote, rei, nossa, me fugiu a memória, fugiu o nome, juiz. E Cristo, sacerdote, rei, juiz. É da mesma ordem, é da mesma linhagem, sabe? Da mesma linhagem sacerdotal, da mesma ordem. É diferente dos outros sacerdotes. O sacerdote, ele não podia ser tudo. Ou ele era uma coisa ou ele era outra. Samuel, exatamente. Só que ele não foi ainda como Melquisedeque. O único da mesma linhagem de Melquisedeque foi Cristo, com a mesma ordem de serviço, tá? Mas Melquisedeque, ele era um homem normal, sacerdote, servia ao Deus Altíssimo, e ele, a história conta que quando Abraão vence e ele dá dízimo a Melquisedeque, Melquisedeque tinha dado um presente para Abraão. E sabe o que é que Melquisedeque tinha dado para Abraão de presente? Ele era rei da onde? De Salém, que também conhecemos como Jerusalém. Provavelmente a história refere-se que Melquisedeque presenteia Jerusalém a Abraão. Só que Abraão não vai para Jerusalém, ele vai para o Egito. E depois eles vão para Canaã, que é onde que tem Jerusalém e todas as redondezas de Israel ali. Só que depois eles voltam para onde? Para o Egito. Aí morre Isaac, morre Jacó, e depois de quase 450 anos, 430 anos, eles saem do Egito para ir para onde? Para a terra que era deles. Qual que era a terra deles? Canaã.
Jerusalém. Só que quando eles chegam lá, a terra já não é mais deles. Por quê? Já estava sido tomada já pelos cananeus, pelos jebuseus, sobre todos esses caras. Por isso que começou a ter as guerras para retomar a cidade que foi presente de Melquisedeque. Ele fala isso, pela fé, caminhou, andou na terra da promessa, sem saber o que era a terra. Exatamente. Entendeu? Então, existe toda uma história por detrás por conta do presente e essa guerra que tem. É que nem, por exemplo, deu uso campeão para os nômades, para os rixos, acabou dando uso campeão na cabeça deles. Não, eu conquistei, cheguei aqui, essa terra é minha. Aí, de repente, Israel chega lá e fala, não, eu vim pegar aquilo que é meu. Como assim que é teu? Faz 415 anos, né, tá aqui, vocês nunca apareceram por aqui? É que nem se você tem uma casa, você vai para São Paulo e quando você volta, a casa tá tomada por alguém. Aí você vai brigar com o cara para o cara sair da casa. O cara que está dentro da casa fala, não, pera lá, essa casa aqui é do meu pai. Já faz 40 anos que eu estou aqui. E depois de 40 anos você volta querendo tomar a casa de volta? Está entendendo que o negócio é muito mais embaixo do que a gente imagina? Então tem muita coisa aí que nós precisamos desaprofundar para entender. El-Olam, Deus eterno, invocou Abraão ali o nome de Deus, o Deus eterno. Esse nome ressalta que Deus é imutável e eterno, existindo antes de todas as coisas e permanecendo para sempre. É a ideia da presciência de Deus. Yahweh Jireh, o Senhor proverá. Gênesis 22, 14. Abraão dá este nome ao lugar onde Deus providenciou o cordeiro em substituição ao sacrifício de Isaac. Você viu que legal? Deus, ele recebe títulos pelo momento que estava acontecendo ali também. Abraão recebeu da parte de Deus um grande livramento e apelidou Deus pela provisão que tinha acontecido ali naquele momento. Não foi Deus que revelou a Abraão o nome que era dele, mas o próprio homem deu esse nome a Deus. Por isso que ele falou para eu sou o que sou. É assim, olha só que interessante. Exatamente, a ideia da provisão. E Deus estava revelando isso daí a Abraão, muito tempo antes de Moisés. No mínimo 400 anos antes de Moisés, Deus já estava revelando essa questão de eu serei aquilo que é necessário ser. Eu vou ser aquilo que é necessário. E outra coisa interessante também em relação ao nome de Deus, existe uma tradição samaritana que diz que o único que poderia pronunciar o nome do tetragrama era o sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote, ele passava de geração em geração a pronúncia do nome para o futuro sacerdote. Só que chegou um profeta chamado Eli, lembra do profeta Eli dentro da Bíblia? Ele morre, que ele cai da cadeira e morre. E não passou a pronúncia do nome para o próximo sumo sacerdote. E aí então se perde a pronúncia do nome do sumo sacerdote. No vídeo que eu passei para vocês, lá se refere a essa questão da transferência do nome. Lá se refere à transferência desse nome. E nós temos, né, através daquela estela, que me foge o nome do povo daquela estela, que não era judeu, que é a pronúncia, que é o nome escrito no meio dos samaritanos. Então, quem preservou a identidade do nome de Deus não foi os judeus em si, da tribo do sul, mas foi os judeus da tribo do norte, os rejeitados pelos judeus. Judeus e samaritanos não se dão bem, mas quem preservou o nome de Yahweh, né, do tetragrama, foi os samaritanos, tá? Essa ideia do Deus prover vem muito da característica do amor de Deus. Porque, por exemplo, eu tenho um título,
Qual que é o título mais conhecido da minha pessoa? Pastor. Esse é o título mais conhecido da minha pessoa. Só que, por exemplo, nós estamos aqui e eu estou andando. Aí você me chama de pastor. Ô pastor, eu pastor. Eu posso atendê-lo pelo título, mas eu não tenho obrigação de atendê-lo porque eu não chamo pastor. Você entendeu? Eu posso atendê-lo pelo título que eu tenho, mas se eu quiser continuar como se nada tivesse acontecendo, eu posso também, porque eu não me chamo pastor. Qual que é o meu nome? Wellington. É diferente que se eu estiver indo para lá e vocês me chamam, ô Wellington, opa, tá me chamando pelo meu nome pessoal. Aí, por caráter e respeito ao meu nome, eu vou atender aquele que me chama. Olha só que interessante, Deus nos atende, não porque Ele tem obrigação de nos atender, porque nem o nome dele Ele revelou para nós. Nem o nome dele Ele revelou para nós. Então Ele nos atende pelo amor que Ele tem por Ele mesmo. E por nós Ele atende nós. Mas Jesus, por amor de nós, Ele diz o quê? O que pedir ao Pai, em meu nome vos será feito. Nós não sabemos o nome do Pai, mas nós podemos nos direcionar ao Pai através do Filho. Por isso que o Pai fala assim, ó, não adianta me honrar se vocês não honrar o Filho, porque quem honra o Filho, honra o Pai. Chique 10, da hora, né? É o mesmo? Sim, é o mesmo. Para pronunciar, somente para pronunciar. Se coloca uma coisa aqui, eu coloco ela para poder pronunciar. Os judeus mesmo só falam o nome, que é as 4 sílabas lá, como que é lá? Yod, He, Havav, He. Eles só falam isso daqui, até parece aquele robozinho falando, né? Eles só falam isso daqui em oração. Porque qual que é uma das leis de Deus? Não pronunciarás o nome do Senhor vosso Deus em vão. Então eles têm muita referência a isso daí. Nós pronunciamos porque nós entendemos a questão de ser pai. E pai está hoje, pelo descortinamento, nós temos acesso ao Pai. Então nós rogamos a Ele, oramos a Ele em todos os nossos momentos, porque nós cremos num Deus que está presente e é auxiliador. É tudo isso daqui referido-se ao Pai, a um Deus provedor, tá? Mas para os judeus nós não somos muito bem vistos, não. Eu fico vendo os crentes puxando sardinha para os judeus estão pouco ligando para nós. Sim. Até o corpo de Moisés foi escondido para não ter essa banalização. Imagine o nome dele. O nome dele é santo. É que nem assim, ó, por exemplo. É errado ou é certo chamar Deus de você? É errado. Porque se eu chego diante de um juiz, eu falo a você. Se o cara, na posição que ele está, ele pode você não. Sim. Agora, biblicamente, o que vocês acham? Biblicamente? Não, há uma... Porque, biblicamente, os termos direcionados a Deus sempre se refere como você. Biblicamente, a maioria das referências ligadas diretamente a Deus, é vós me ser, exatamente, a você. Culturalmente, você está corretamente. Culturalmente, agora, num contexto cultural, nós referimos a Deus como você, é falta de educação. Por quê? Tem essas explicações. Ao presidente, ao juiz, a tantas outras coisas que nós nos referimos como Senhor, como Vossa Excelência, como Reverendo.
Então, voltar-se na cultura, nós voltássemos a Deus como você, é nós colocarmos Deus abaixo dessas autoridades. Então, concordo plenamente e eu faço comungo com essa verdade. Eu nunca me refiro a Deus como você. Eu sempre me refiro a Deus como Senhor. Sempre ensinei à igreja, sempre ensinei aos meus filhos, nunca se refira a Deus como você. Os hinos que eles cantavam, eles trocavam a ideia de você para Senhor. Eu dava essa autoridade, faça isso mesmo, não tem problema. É melhor eu ferir o escritor do que eu referir a Deus. Então fazemos isso, porque nós entendemos que culturalmente nós vivemos em um momento que, se você falar a Deus como você está com falta de respeito. Em Portugal, quando eu me referia ao senhor mais velho, a uma pessoa da minha idade como você, eu estava ofendendo ele, por causa da cultura deles. Eu tinha que chamar ele de tu. Aí eu estaria respeitando ele. Mas é cultural. Mas a ideia bíblica, biblicamente, não é errado. Mas culturalmente se torna errado, porque você se refere a Deus como inferior a um ser humano. E o nosso Deus não é inferior ao humano, não. Sim. É mais questão cultural do que propriamente bíblico. Sim, exatamente. Na questão cultural, a palavra você se refere a um igual. A um igual. Acho que essa daí é a melhor definição. Você se refere a um igual. Quando nós vamos nos referir a uma autoridade, ou alguém que nós cremos como autoridade, nós nos referimos como Senhor, como reverendo. O reverendo, eu acho que é uma palavra muito forte. Porque reverendo é aquele que é digno de reverência. E somente Deus é digno de reverência, né? Hoje tem bastante. Mas, deu para entender? Vamos lá então. E ao LC, o Senhor minha bandeira. Isso daqui é interessante. Todas as vezes que você chegava no lugar, você chegava com uma referência. Quem me enviou aqui? Jeová Nissi, porque ele é a minha bandeira. Quando o povo era conquistado, foi conquistado em quê? Pelo Jeová Nissi, porque a bandeira, o totem, a representatividade estava referindo ao Deus que eu represento. Olha lá, ó. O Senhor é minha bandeira. Após vitória sobre os amalequitas, Moisés erigiu um altar e o chamou de o Senhor é a minha bandeira. O que ele colocou lá? Ele colocou um altar, é um totem, é uma bandeira, é um símbolo. Os povos que eram conquistados se levantavam estátuas, principalmente no Império Romano. Por que você acha que em todas as cidades tinha uma estátua de César? Porque ele era o imperador de Roma, e aquela cidade deveria pagar impostos ou tributos a Roma, a César. Então se colocava uma bandeira ali, uma bandeira de vitória. Na época dos acadianos, ali dos assírios, dos sumérios, um pouco mais remoto, não tinha a palavra El Shaddai, Elohim, Adonai, nenhum desses nomes. O nome que era dado a um Deus que não tinha imagem, que não tinha fisionomia, que não tinha corpo, era um nome chamado Você veio em nome de quem? Em nome de E o seu título, a sua referência não estava em nenhum tipo de imagem, porque nesse período já existia o politeísmo. E o politeísmo era a representatividade de vários deuses. É por isso que tinha o Deus da chuva, o Deus do sol, o Deus da guerra, o Deus da fertilidade, o Deus de tantas outras coisas. E quando você falava assim, você está em nome de quem? Eles colocavam o nome de Deus Qual é o nome de quem é
An é o Deus que está acima de todas as coisas. E a única coisa que representava ele era um trono vazio. Simplesmente um trono vazio. Não existia uma imagem que representava ele. Então esse Deus era o Deus que estava acima de todos. Há indícios de que o Deus em que Abraão confiou não era o Deus que nós conhecemos como Yahweh, El Shaddai, nada mais, mas sim referente ao Deus An, que é o que está acima. Ah, é melhor. Põe lá que é mais tranquilo. É o Deus que se refere a um Deus que está acima de. É um Deus que não tem imagem, que não tem representante legal aqui nessa terra. Acho que essa é a definição melhor. É um Deus que não tem representante legal aqui nessa terra. É um Deus que simplesmente se apresenta com o seu trono vazio, porque ele está acima dele mesmo. Tá? Então é mais ou menos isso daí, esse Yahvé Nissi. Jeová Shalom, que Gideão ergue um altar ao Senhor e chama Yahvé Shalom, que é o Deus da paz, ou Senhor é paz. Aí o último nós temos aqui Jeová Tseknu, que é o Senhor nossa justiça. Jeremias 23:6 diz o seguinte: profecia messiânica aonde Messias é chamado de Senhor nossa justiça. Esse nome aponta para a obra redentora de Deus em Cristo, que se torna a nossa justiça diante de Deus, que é a doutrina da justificação. Nós só somos justificados não por causa da nossa própria atitude, mas é por causa da justiça imposta por Cristo Jesus pelo sacrifício feito por nós, porque Ele se tornou a nossa justiça. Nós não temos condição de pagar a ofensa feita a Deus, mas pela justiça de Deus, em castigar o pecado, Jesus se fez pecado por nós. E a justiça de Deus foi imputada no seu Filho, e por causa disso, recebemos remissão de nossos pecados. Tá? Então, a referência messiânica está aqui, Jeová Tseknu, que é Senhor, nossa justiça, não pelos nossos feitos, mas pelos feitos da sua própria justiça. Lembra da ideia que ele é sol e escudo? Ele é sol porque julga, fustiga, mas ele é escudo que nos protege da sua própria justiça. E como ele faz isso? Nos justificando, dando alforria, né, da escravidão. Sim. Já nasce pecador. Esse pecado já nasce pecador. Então, queria entender esse negócio. Porque da raiz do pecado. Então, se eu pegar essa raiz e tornar em lugar, ela vai ser pecado no mesmo jeito. Sim. Certo? E qual seria esse pecado? Por quê? Olha, pensa bem. Tudo bem, a gente nasce, a gente tem um período, digamos assim, da nossa criança, que é o período da ignorância, né? Da gente vai sem saber, depois você vai, 6, 7 anos, a gente já começa a mentalizar o que ele vai fazer, o que quer ser, o que quer errado. Mas ela já nasceu do pecado. Sim. Se Deus justificou o pecado, qual seria esse pecado que está ali, só por conta da raiz? Vamos lá. O pecado, a primeira coisa que nós temos que identificar onde está o pecado. Nós temos que identificar onde está o pecado. Porque na alma, ele não está. Porque toda alma bendiz o nome do Senhor. No espírito, também não está. Porque o espírito é de Deus. No corpo, também não, porque o corpo glorifica a Deus. Aí a pergunta é coerente, aonde está o pecado? O pecado, em síntese, tá? Vou fazer uma síntese só para a gente enquadrar, porque o assunto é longo,
para a gente chegar num denominador comum. O pecado em si, ele está no desejo. A teologia chama isso de charx, carne. O desejo da carne, a concupiscência da carne. E o que é carne? Carne é o desejo. A alma é, abre aspas, pura, fecha aspas. Mas o que contamina a alma é o desejo. Não é isso que Tiago fala? Tiago, ele fala o quê? Eu vou ler para não citar errado. Tiago, capítulo de número 1. Ele diz o seguinte, ó. A partir do verso 13. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, e pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência. O que é a concupiscência? É a consciência corrompida. O desejo está corrompido. Mas cada um é tentado e atraído e engodado pela própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. O pecado sendo consumado, gera a morte. Foi exatamente isso que aconteceu com Eva. Ele está descrevendo o que aconteceu com Eva. A concupiscência estava lá dentro. O que Deus disse? Não coma. Não coma. Porque se comer, certamente morrerá. O problema a morte não colocou medo na Eva. Mas o que Satanás diz para Eva? Deus está equivocado. Ele sabe que se você comer, você vai ser igual a ele. Qual que é o pecado? Querer ser igual a Deus. Esse foi o pecado. Querer ser igual a Deus. A concupiscência gerou o desejo. Opa, quero ser igual a Deus. A morte não foi o problema. A desobediência não foi o problema. Mas o problema foi em querer ser igual a Deus. E nenhuma criatura pode ser igual a Deus. Esse não foi o pecado original de Satanás? Subirei acima das estrelas, estabelecerei o meu trono do lado norte e serei semelhante ao Altíssimo. Serei semelhante. Ele quer ser maior às estrelas e semelhante ao Altíssimo. Não é isso que está lá em Isaías 14? Semelhante. O desejo de querer ser igual a Deus gerou o pecado. A tentativa de querer ser igual a Deus trouxe a morte. Então o pecado é querer ser igual a Deus. Nesse sentido, o homem tenta sempre ser igual a Deus. Aí eu acho interessante, olha só. A Eva, ela só comeu porque a serpente induziu. O pecado gerou nela o desejo. A gente não sabe quanto tempo que gerou isso. Foi. Enquanto a serpente induziu, aí, ela não tinha esse desejo. Sim, mas com a indução... Então, agora nós já nascemos, acho que não precisa ninguém induzir nada. Não, porque já fomos corrompidos. Porque agora que nós vamos chegar na pergunta que ele falou da criança, que vai chegar, por que que passa? Por exemplo, o homem, antes de cometer esse pecado, de errar o alvo, porque pecado significa errar o alvo. Ele desviou do centralidade que ele estava, ele sai fora, então ele peca, ele erra o alvo. Nessa errada de alvo, antes de ele errar o alvo, ele não poderia comer de toda a árvore, principalmente da árvore que estava no meio do jardim. A árvore da vida. Qual é a árvore da vida? Quem é a árvore da vida que nós conhecemos? Jesus. No Éden, não existia a morte. Por isso que não tinha a procriação. Não houve no Éden geração. Por quê? Não tinha morte. Era Adão e Eva que viviam naquele lugar.
Abra um parênteses. Adão não recebeu a autoridade para dar nomes? E ele não deu nome para todos os animais? Não sei se é esse nome que nós temos aqui, mas ele deu nome a todos os animais. Aí está o detalhe, porque ninguém pode dar nome a Deus. Porque só dá nome àquele que está acima dele. Adão deu nome aos animais. Deus não está abaixo de ninguém. Então por isso que ninguém pode dar nome a Deus. Nós damos a ele referências. Nós damos a ele títulos. Mas nome mesmo, ninguém pode dar. Porque Adão é um exemplo clássico de que quem só dá nome é aquele que está acima dele. Fecha parênteses agora. Adão não tinha essa autoridade, participava do corpo dali? Quando eles participam desse pecado, qual é a primeira coisa que acontece? Ele abre o intelectual, mas a sequência disso é Deus tirar eles do jardim, tirar eles longe da árvore da vida, colocar uma espada que se revolvia sozinha para proteger a árvore e o caminho. O que acontece agora? Deus tira Adão e Eva da eternidade, de participar da eternidade. Por quê? Porque se eles participam da árvore da vida com o desejo corrompido, não haveria condição de redenção. Porque o pecado foi feito em uma esfera eterna. É por isso que o salmista diz assim: a redenção de uma alma é caríssima, e ninguém poderia dar a vida por resgate do seu irmão, porque os seus recursos se esgotariam antes. Porque o pecado foi feito em uma esfera eterna. Então a necessidade de um ser eterno remir o ser humano. Cara, isso é muito extraordinário. O homem agora está corrompido, não pode mais participar da eternidade. Ele é tirado, e aí começa o quê? Um tribunal. Deus já tinha dado a sentença para Satanás, olhou para Cristo que estava ali naquele momento e fala: esta lhe pisará a cabeça, só que esta lhe ferirá o calcanhar. Dando aí então o que? A ideia da redenção. Mas enquanto isso não acontece, o homem ele ia ter que trabalhar e do suor do seu rosto comer, e o fruto não cresceria mais abundantemente, e teria espinho, parari e parará. A mulher acrescentou nela agora a dor de parto, mas isso também não é referência que ela já teve filhos antes. Tem algumas linhas que batem, mas pode e não pode ser. Não temos nada fixo sobre isso, mas acrescenta dores de parto. Por quê? Qual é o principal motivo da relação sexual? Procriação, não é o prazer. O prazer, ele pode ser uma consequência e é banalizado hoje. Mas o real significado da relação entre homem e mulher é para procriação. Porque antes da queda não precisava, era imortal. Agora na queda gerou a morte. Agora com a morte precisa, só que agora a humanidade está contaminada. E agora o pecado é uma maldição hereditária. E o pecado, ele é passado de pai para com filho. Notem que dentro da genealogia, Adão, Caim e Abel é imagem e semelhança de Deus. A partir de Sete, já não é mais imagem e semelhança de Deus, é imagem e semelhança de Adão. Vocês já viram essa genealogia já? A partir de Sete, agora é imagem e semelhança de Adão. Gênesis, capítulo de número 4. Capítulo de números... Ixi, está grudado aqui.
partir do versículo de número 5. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e chamou e deu o nome de Adão, no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos, gerou filhos e a sua imagem, gerou um filho, a sua imagem, a sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs o nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Adão, e viveu 930 anos, e morreu. E viveu Sete 5 anos, e gerou Enos. Antes era descendência de Deus, agora é descendência de Adão. E aí começou então, como que é o salmista, o salmo de Davi? Em pecado me concebeu a minha mãe, em pecado fui formado. Por quê? Desde a fecundação, ali já tem uma bactéria chamada pecado. Então uma criancinha, chuchuzinha, pequenininha, coisinha mais linda, é pecadora. É pecadora. Ali está contaminada. É aí que você vai entender, é agora que entra a chave da questão, a virada de chave. É aí que você vai entender o porquê Jesus precisou nascer diretamente, ser fecundado diretamente pelo Espírito Santo, para não ter a linhagem adâmica. Por isso que ele é considerado o segundo Adão. Assim como Adão foi gerado sem pecado, mas com todo o potencial para o pecado, Jesus foi gerado também sem pecado por obra divina do Espírito Santo, também com toda a potencialidade de pecado, mesmo sendo Deus. E Satanás não tentou em todos os momentos Deus? Satanás não tentou Jesus simplesmente no desejo, mas ele tentou na sua divindade. Se é Deus, transforme essas pedras em pães. Se não é Deus, desça dessa cruz. Você quer salvar a humanidade, mas não quer salvar, não pode se salvar a si mesmo? Toda hora tentando a divindade dele. E Adão e Eva não tivessem pecado. E se vieram filhos, esses filhos eles não precisariam então de uma educação cristã, porque eles já estavam no lugar de Poxa, não. Quem precisa de educação é nós. Os caras falavam com Deus direto. Eles eram testemunhos oculares ali. Porque a partir do momento, É por isso que Adão ainda... Então, esse pecado ele vai se proliferar para fora. Sim. Aí é onde que a gente começa a educar os nossos filhos, né, de acordo com a linhagem cristã. Sim, por isso que Jesus, o Provérbios diz, né, ensina o menino no caminho que deve de andar. No caminho é você estando nele, você orientando ele. Ó, a minha Catarina tem 4 anos, só que aí entra as questões. A Catarina vai fazer 4 anos. Eu não acredito que se ela morra agora, ela é condenada. Eu acredito na justificação. Eu acho que a maioria pode estar certo, pode estar errado. A gente não tem uma base fidedigna para isso, porque a salvação pertence ao Senhor. Mas nós cremos que uma criança é salva. A partir da consciência e do convencimento através do Espírito, que é determinado o caminho para onde aquela pessoa vai. Entendeu? Mas nada substitui o fato, pelo menos na nossa crença, de que todos nascem em pecado. Mas isso vai de cultura a cultura. Se você for para outras linhas de pensamento, tem linha de pensamento que acredita que a pessoa só adquiriu o pecado a partir da consciência, dos 12 anos. Outras, a partir da maioridade. Então vai de cultura para cultura. Nós, como brasileiros, que interpretamos a Bíblia conforme a nossa cultura, e segundo os textos que nós temos,
nós entendemos que a criança já nasce com essa bactéria pecado. E ela só é justificada não pela bondade dela, ou pela carisma, ou pelo caráter. Porque moral não leva ninguém para o céu. Tem um monte de gente que é boa de moral, mas se não confessar Cristo como Salvador, na nossa intelectualidade bíblica, nós compreendemos que a pessoa não tem salvação. Então ela recebe salvação a partir de confessar quem é Cristo, se Ele é o Senhor ou não é o Senhor da minha alma. Entendeu? Então o antídoto do pecado é o arrependimento e crer no Senhor Jesus. Esse é o antídoto. Mas tem uma pergunta. Ai, Jesus. Mas por que Deus, ele desviou a maldição quando chegou aqui no mundo? Como assim? Porque, olha, amaldiçoou a serpente, lá em capítulo 3. Sim, ela já estava já, né? E por ele pisar filha mulher, e as duas ele foi no 14. Sim. Por quanto fizesse isso, maldita será mais do que todas as vezes. Sim. A serpente. Aí ele disse para a mulher, a maldição para a mulher, né? E começa no 15, e a mulher multiplicarei, né? Suas dores. Quando chega no homem, ele fala assim, ainda na mulher, ainda no 17, né? Não comerás dela. Aí quando chega no homem, diz a Adão, porquanto deste ouvidos a voz da tua mulher, e comeste da árvore da vida que eu te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra. Por causa de vós. Só que agora a consequência está no lavrar. Ele desviou do homem, ele falou, maldita será você, volte sua terra. A terra, por quê? O homem era responsável de fazer o quê? De lavrar a terra. A maldição para o homem foi penosa. A terra, maldita será a terra por causa de ti. Com dor, comerás dela todos os dias da tua vida. Olha só como foi mais pesado ainda para o homem. Por que foi mais pesado para o homem? Porque eu estou vendo aquilo que eu fui ordenado para cuidar sofrendo por causa de um erro meu. A maldição aparentemente foi desviada, mas a responsabilidade, a culpa de Adão foi extremamente maior. Extremamente maior. O peso da responsabilidade de Adão é muito maior. E assim, dizem assim, né, que a ordem de não comer o fruto foi dada para Adão. Só que a pergunta que eu faço é, como que chamava a Eva antes da queda? Porque se você leu 19, se eu não me engano. Leu 19 fazendo favor. Leu 19 fazendo maçã. Essa foi boa. Agora eu vou falar o nome da Eva, cara, você tá louco? Leu 19 fazendo favor. Então 20. E chamou Adão, o nome de sua mulher, Eva. Opa! Quando foi que ela recebeu o nome de Eva? Depois da queda. Então como ela chamava antes da queda? Essa foi boa. Varoa? Varoa não é nome, é título, é referência. Sabe como que ela chamava? Adão. Chamava Adão. Quando Deus se referia a Adão, estava se referindo aos dois. Porque o que significa Adão? Não, mas o que significa Adão? Ser humano, terra vermelha, mesmo conteúdo. A ideia de Adão é humanidade. Então quando Deus se referiu a Adão, estava falando com Eva e Adão. Estava falando com os dois. Então a responsabilidade é tanto para ela quanto para o homem. Só que o homem não é a coroa da criação de Deus, mas a mulher é. A mulher é a referência, porque quando Deus cria o homem, esse Deus criativo, criador, ele usa eu não vou saber falar a pronúncia dos termos, mas são dois termos diferentes. O termo que é usado na criação de Adão
é como se fosse na machadada. É esculpir na machada. Você já viu aquela pessoa que vai esculpir na madeira e vai batendo? Ele vai batendo a machadada. Agora, o termo usado para mulher é lapidação. Lapidar. O pastor Jeremias é Orívine, ele sabe a ideia de lapidar um diamante. É muito diferente, é com mais cautela, com mais cuidado, é mais polimento. Então, enquanto o homem foi feito a porrada e a machadada, a mulher foi feita esculpida. Por isso que ela é osso duro de correr. Mas a ideia da coroa da criação, se nós formos olhar diretamente, não é o homem gênero, mas é a mulher. E a mulher sendo essa coroa da criação, o pecado é mais pesado. Por quê? Satanás não ia enganar o homem, porque o homem é xerangandando. O homem não vou e acabou, e vira as costas e acabou. Agora a mulher é o ápice. Satanás quis enganar a coroa da criação, a obra-prima da criação. Porque lembra na aula passada que eu falei que ele era o aferidor de medidas? Que estava acima de toda a criação? Agora aquele que estava acima de toda a criação é submetido a uma criatura. Entendeu? Então, deu para entender, Eliseu? Você viu? Para explicar uma coisa simples, o rodado que nós teve que dar. Bom, pessoal, ó, para nós, nossa, já passamos 10 minutos, misericórdia. Ó, só marca aí outros nomes que eu não coloquei, que é Yahweh Sabaoth, que é o Senhor dos Exércitos. Depois eu mando para vocês, só para vocês saberem, tá? É Yahweh Sabaoth, Yahweh Shammah, que é o Senhor está presente, El Roi, que é o Deus que vê, Canaã, que é Deus zeloso, Abba, que é Pai, Emanuel, Deus conosco, e poderoso de Jacó, é força, defesa do povo. Então, meu povo, minha pova, que Deus do céu possa continuar abençoando a todos vocês. Aí lascou, hein? Que coisa, né? Esse daí é um mistério que nós não temos uma definição por que ele tinha essa liberdade. De alguma maneira ele tinha essa liberdade, e pior, ele tinha condição de entrar na presença de Deus. Porque ele, no texto de Ezequiel 8, não fala que ele andava sobre a espécie de fogo e água e entrava no trono de Deus? Mesmo expulso, ele teve condição de entrar na morada de Deus. Sabe quando? Quando ele se refere a Jó. Porque o que você está? Onde você estava? Eu estava de rodear e passear. Tipo, ele tinha um documento legal que dava condição de ele andar sobre a terra. E o que deu a legalidade para ele? O homem, através do pecado. Gente, vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Passamos aí 10 minutos, mas você tem que chegar 10 minutos mais cedo, hein? Pelo amor de Deus. Pastor Jeremias, ora por nós, por gentileza. Obrigado pela oportunidade. Estamos aqui aprendendo, abençoa o Senhor cada vez mais.